Aviso legal. O conteúdo desse vídeo é baseado na análise, interpretação e experiência do meteorologista previsor com as últimas previsões disponíveis dos modelos de previsão do tempo e clima. Qualquer uso da opinião expressa sobre as previsões do tempo e clima neste vídeo para a tomada de decisão de terceiros exime o meteorologista previsor da responsabilidade sobre a mesma. Analisem e usem as informações com cuidado. Quer ajudar esse projeto? Veja a descrição do vídeo. Olá pessoal, vamos dar uma olhada agora nas nossas previsões de hoje, 8 de março de 2021. Então, falando um pouco, o que aconteceu de chuvas aí no dia 6, o que nós vemos claramente aqui é que tem a passagem da frente, a frente ela começou a se deslocar nesses últimos 2, 3 dias e ela já atingiu aqui a região entre São Paulo e Minas Gerais. A maior parte das chuvas ficaram distribuídas aqui sobre o estado de São Paulo, mas ela já conseguiu avançar, por exemplo, pegar aqui bem a bacia do Grande, que está no sul de Minas Gerais. O que a gente viu claramente foi o deslocamento dessa chuva. Se a gente pegar o acumulado do dia 6, do dia 5 e do dia 4, que são 3 dias de acumulado, a gente vê que tivemos uma chuva boa bem distribuída aqui na região centro-sul do país. E essa chuva agora ela está se deslocando devido à passagem de uma frente, que daqui a pouco eu acredito que já tenha formado, que pela classificação a gente já tem ali um corredor de umidade entre a Amazônia e a região sudeste do país, porém não é tão significativo, tem a passagem da frente aqui mais pela costa do Atlântico e ela está ajudando aí a formar esse corredor de umidade, porém fraco, umas acas fracas. A gente tem uma zona de convergência do Atlântico Sul, mas pela classificação atual seria uma classificação fraca. Se fosse pela classificação antiga, que deixou de ser usada, a gente poderia classificar como uma zona de convergência de umidade, a ZCOU. Então a gente teve essa chuva aqui bem distribuída na região centro-sul. Essa chuva ela está aos poucos indo em direção aqui à região de Minas Gerais e é o que os modelos vão mostrar, principalmente aqui o modelo Cosmo do INMET. Então, ele está mostrando que para os próximos 7 dias, entre os dia 8 e o dia 15, o que a gente vê claramente é a passagem dessa frente aqui mais pelo litoral da região sudeste. Essa frente ela vai fazer aqui uma interligação com a umidade da Amazônia e formar aqui uma espécie de corredor de umidade. Esse corredor de umidade a gente já está classificando como uma zona de convergência de umidade, as acas, porém mais fraca. Então, o que vai acontecer a partir de agora, a tendência que deve acontecer é ter a região centro-sul apresentando aqui um tempo mais seco, bem definido. Região nordeste, pela atuação da alta pressão aqui mais próxima à costa, a gente tem que parte da costa leste e parte da costa norte do nordeste ainda apresentando tempo seco, mas essa interação entre a zona de convergência, a região aqui da Amazônia com muita umidade e um pouco também aqui a região das ECIT que está influenciando aqui também as chuvas do norte, a gente deve observar a chuva aqui chegando e interagindo, por exemplo, até a região oeste da Bahia, pegando mais a parte do semiárido nordestino e atuando bem entre o Piauí e o Maranhão, pegando um pouco ainda aqui na região do Ceará. Porém, a gente deve ter aqui uma chuva ocorrendo nessa costa leste e essa costa norte, principalmente devido à atuação de perturbações ondulatórias, que pode ser as ondas de lestes, que ela se desprende aqui um pouco das ECIT e acaba, são alguns pequenos sistemas de baixa pressão, que se desprendem das ECIT, viajam sobre o Atlântico e traz chuvas aqui para o litoral norte e parte da costa leste e do nordeste, como também as perturbações ondulatórias dos alísios do sudeste, que a gente conhece como POAS. Essas POAs elas viajam através do Atlântico Sul e interagem aqui também trazendo chuva na costa leste e no nordeste. Mas assim, fenômeno de grande escala, o que a gente observa claramente é a passagem dessa frente, a incursão de uma massa de ar mais fria aqui sobre a região centro-sul, que deve trazer temperaturas mais baixas, e aqui mais ao norte, a gente tem o favorecimento da convecção devido à entrada dessa massa de ar, formação dessa zona de convergência e, por consequência, a organização de chuvas
sobre o centro-norte do país, pegando também aqui parte de Minas Gerais. E essa frente deve avançar mais um pouco, por exemplo, e chegar aqui na região norte de Minas Gerais, sul da Bahia, nos próximos dias, mas lá no horizonte já a partir de 15 dias. E olhando um pouco mais à frente, tu já vê lá que pro dia 15, que a gente tem ainda a atuação daquele sistema de alta pressão em médios níveis da atmosfera, ele está aqui, né, próximo à costa da Bahia e do Espírito Santo. Ele interage, mas ele já não tem tanta força. Então o que é que acontece? Ele ainda, apesar de não ter tanta força, você ainda tem aqui, né, uma chuva ocorrendo, né, na previsão, e uma umidade relativa bem alta, por exemplo, ainda sobre Minas Gerais, parte de São Paulo, parte de Goiás. Já a maior parte aqui das outras regiões, apresentando aqui um tempo seco bem definido, e aquela questão da gangorra barométrica que a gente vai ver agora com o modelo do GFS. Então, o que a gente tem em alguns momentos aqui, esse sistema de baixa pressão ele consegue avançar, romper a barreira da alta pressão. Depois a alta pressão ela ganha um pouco de força, né? E acaba aqui trazendo um tempo seco bem mais definido sobre o Nordeste, por exemplo, e parte do Sudeste. Então nós vemos claramente que tem essa tendência que os modelos meteorológicos mostram. Claro que eles divergem locacional de chuva. Pode ter algumas regiões que realmente não tem uma chuva boa e algumas regiões que a gente tem uma concentração maior de chuva. Mas o interessante notar é que a gente tem toda essa atmosfera aqui, principalmente sobre a região centro-norte do país e parte aqui da região sudeste, mais livre, que pode sim ter aí a formação de chuvas. Não pode ser um total pluviométrico muito elevado, até porque nós estamos caminhando agora para o inverno, né? Então está indo para o outono, depois para o inverno, e nesse período de transição, o que acontece é que mesmo você tendo condições para a formação de chuva, essa chuva ela não é tão significativa quando comparada, por exemplo, o mês de janeiro, fevereiro ou dezembro, janeiro. Por quê? Porque é o pico ali do verão e é quando você tem mais energia associada, né, a essa convecção e você tem possibilidade de formar nuvens bem maiores, ok? Outro destaque, claro, é que a gente não vê nenhum geopotencial aqui bem fechado na região central do país que possa indicar, por exemplo, que a gente vai ter algum sistema de bloqueio atmosférico na região central e impedir a formação de chuva ou avanço das frentes no país aí nos próximos 15 dias. A gente tem aquele sistema de alta pressão ainda atuando aqui sobre a região do Atlântico, e às vezes ele ganha um pouco mais de força, às vezes ele perde aí força, mas se a gente observar, a gente ainda tem condições de formação de chuva e essa chuva continuar bem distribuída, principalmente na região centro-norte do país, ok? Olhando agora o que o modelo GFS está mostrando, ele mostra aqui a formação de uma zona de convergência do Atlântico Sul, ela continua aí até o dia 13, a chuva avança, por exemplo, até o norte de Minas, depois a alta ganha um pouco de força, entra uma nova frente lá para o dia 17, dia 19, e volta a ter aqui a ajuda e a formação de chuvas nessa região mais do Nordeste brasileiro, pegando bem a Bahia. Então, o que acontece claramente é aquela gangorra barométrica. Agora a gente está tendo uma chuva retornando para a região sudeste, depois a alta ganha um pouco de força. A partir do dia 19, dia 20, a gente tem a formação de chuva pela passagem de uma outra frente, mais ali na costa da Bahia, pegando um pouco na costa ali também leste do Nordeste e norte do Nordeste. Demais regiões apresentam, né? O norte deve apresentar durante esses 15 dias uma chuva bem distribuída, principalmente aqui sobre as bacias do Xingu e do Tocantins. Região centro-sul tem um avanço de uma frente que traz uma chuva aqui lá para o final do mês e fica bem definida essa questão, né? Depois seco aqui, depois avança uma frente, aqui ó, a frente avançando lá para o dia 17, 18, volta a chover na região centro-sul, mas essa frente ela consegue avançar mais, aí chegar a atuar aqui sobre a região da Bahia, litoral da Bahia, Sergipe, por exemplo, Alagoas. E isso é uma noção clara, né, que a gente não tem nenhum bloqueio atmosférico que possa impedir isso sobre o país. E também aqui essa alta pressão sobre o Atlântico aí perdendo um pouco mais de força. E o interessante notar é que nessa virada do mês
a gente deve ter sim uma chuva boa ali sobre a bacia do São Francisco, sobre a bacia do Xingu e do Tocantins. Então, tudo indica, né, que no Norte e Nordeste teremos aí uma chuva melhor do que estava acontecendo nos últimos dias. Então, acompanhar para ver, e isso pode interferir bem aí no preço da energia. Outra questão que a gente está observando bem é que nós não temos aí nenhuma temperatura nem muito elevada, nem temperatura muito baixa para os próximos dias. Então, a temperatura realmente dentro da faixa da norma climatológica. O que acontece agora nesse primeiro período, né, nesses próximos 5, 7 dias, é que a gente teve uma entrada de uma massa de ar mais fria aqui na região centro-sul do país e deve aí mexer um pouco na temperatura, mas isso já está bem modelado lá no modelo de carga do ONS. E a gente vê realmente que temperaturas dentro da normal climática para os próximos 15 dias. Observando agora a questão de armazenamento de água no solo, o que a gente vê é que começa a ter aquela troca locacional que eu tenho sempre falado, né? Volta a secar na região centro-sul, a frente avançou, já está atuando aqui sobre na região de Minas Gerais, por exemplo, Espírito Santo, Rio de Janeiro, deve avançar um pouco mais e começar a ajudar a formar chuvas aqui no oeste da Bahia. E a gente vê claramente que começa a aumentar o armazenamento de água no solo e aqui daqui a alguns dias a gente deve ter uma resposta aí melhor nas vazões nessas regiões. Região aqui mais centro-norte do país apresentando uma chuva bem distribuída, principalmente nas bacias do rio Xingu, fica aqui no leste do Pará e no leste do Mato Grosso. Também as bacias aqui do Tocantins Araguaia, que fica aqui entre Tocantins, Mato Grosso e a região aqui de Goiás. Essa região mais na costa aqui, leste e norte do Nordeste, apresentando tempo seco, praticamente, que a gente vê uma manutenção, voltando a chover realmente aqui na região sudeste, principalmente sobre o estado da Bahia, de Minas Gerais e também aqui sobre o oeste do estado da Bahia, ok? A gente vê claramente que a região do quadrilátero dos reservatórios está apresentando ainda uma chuva um pouco significativa e deve ter uma resposta melhor das vazões agora, principalmente sobre a bacia do Grande e do Paranaíba. A bacia do Rio Xingu e do Tocantins ainda deve estar apresentar chuvas boas, pelo menos até o final do mês. A gente está vendo claramente isso nas previsões dos modelos. Região Sul apresentando ainda um leve aumento de vazões agora nos próximos dias, mas depois deve cair. E deve pegar principalmente aqui as bacias incrementar Itaipu, Paranapanema, como também aqui a bacia do Iguaçu e do Uruguai, né? Que teve essas chuvas que retornaram na região, ainda acontece uma chuva ou outra, mas a partir de agora a tendência é ter um tempo mais seco lá. E a bacia do Rio Madeira, né, ainda tem uma chuva boa na região do norte e centro-norte da Bolívia, e com isso essas águas vão chegando aos poucos no Rio Madeira, e a gente ainda vê um pouquinho ali um aumento gradativo das vazões. Algumas vezes aumenta pouco, às vezes estabiliza, abaixa pouco, mas a gente tem aí o interessante é a gente observar que as vazões ainda devem se manter alta por algum período de tempo, ok? E olhando agora o que os modelos do ONS estão mostrando, né, na previsão de hoje, a gente vê claramente aqui a formação desse corredor de umidade nos três modelos. O SMWF mostra uma precipitação menor do que os outros, né, nessa previsão para os 10 dias. Região centro-sul ficando um pouco mais seca nos ambos os modelos, nos três modelos, aliás. E também aqui essa região mais na costa leste e norte do Nordeste, apresentando aqui também um pouco mais seco, mas claro que a gente pode ter a ocorrência aí de algumas perturbações ondulatórias que tragam chuvas para essa região. E no demais, a região centro-norte apresentando uma chuva bem distribuída nos três modelos, e ainda destaco, né, principalmente aí nas bacias do Xingu e do Tocantins Araguaia, que deve manter essas chuvas e o aumento de vazão significativo lá. Eu acredito que até pelo menos a metade de abril, ou dependendo, né, como a gente tem aí essa previsão do final do mês de março de uma chuva boa também na região centro-norte, deve manter aí pelo menos até o final de abril, mas acompanhar para ver o que vai acontecer, ok? Obrigado, pessoal, pela participação. Paz e bem.